E aí, belezinha? Bom, eu sou Egon e eu tô aqui de novo trazendo mais uma dica pra você, mais uma vez uma dica de ouro. Na verdade, eu acho que mais do que ouro essa dica vale, viu? É o dia que você vai se perguntar: nossa, mas esse cara tá me ensinando inglês, ou ele tá me ensinando história, ou ele tá me ensinando linguística? Eu tô te ensinando a aprender, meu amigo. Eu tô te ensinando a absorver conteúdo da maneira certa, ok? E para a gente começar falando disso, da absorção de conteúdo e de como que esse processo se dá e como ele acontece, eu quero fazer uma pergunta para você. Tem uma perguntinha aqui que eu gostaria de fazer para todo mundo. A pergunta é justamente essa: por que que eu preciso aprender uma palavra em inglês se eu posso usar o tradutor? Eu tenho um robô para fazer o meu trabalho. Para que que eu preciso disso, né? Se eu tenho ele lá à minha disposição, por que que eu preciso aprender uma palavra nova? E eu vou te dizer, porque o robô ele tem as limitações dele, né? Eu costumo dizer que o robô é estúpido, porque ele não considera contexto, ele não considera o que engloba aquele diálogo, aquele assunto. Por exemplo, você vai traduzir a palavra casa, né? Eu imagino que você já pensou numa edificação. Casa, aí o robô vai traduzir para house. Beleza, né? Até aí você acha que está tudo certo. Mas e se a frase for ele se casa amanhã? A palavra casa deixou de ser uma edificação e ela passou a ser uma ação, ela passou a ser um verbo. Só que aí você vai colocar he house tomorrow. Ele casa amanhã. Casa, house, a gente sabe que não é se casar, né? A gente sabe que é uma edificação. He gets married tomorrow. Ah, tá. Agora sim, gets married. Ele se casa amanhã. Ahn, Vê só a diferença? House, get married. É uma diferença enorme. É uma diferença de conteúdo enorme. E eu imagino que o meu exemplo pode estar um pouco exagerado para você, mas todas as pessoas que têm algum tipo de relacionamento com a língua inglesa já passaram por isso. Já precisaram pesquisar a tradução de uma palavra e já se encontraram com um bloqueio de contexto. E o contexto, ele é relevantíssimo, ele é essencial, ele é pivotal para para o discurso em si, né? Para uma comunicação bem-sucedida. É, eu posso mencionar alguns tipos de contextos diferentes para você. Por exemplo, se eu vou falar com um camarada meu aí, um brother meu que joga videogame junto comigo, eu não vou chegar nele, né, e dizer: olha, Vossa Senhoria, por obséquio, podemos nos divertir e nos entreter um tanto através dos jogos eletrônicos. Isso não faz sentido. Faz muito mais sentido eu simplesmente: e aí, meu, vamos jogar um videogame? Vamos tirar uma onda juntos aí? Então, isso é uma questão de contexto, o nível e o grau de formalidade que a gente vai absorver juntos, diante daquele contexto, diante daquela situação, é o grau de formalidade. Nós temos também, por outro lado, uma situação na qual eu vou falar com o juiz. Eu não posso chegar no juiz e falar: e aí, camarada, beleza? Vai aliviar a minha aí, né? Não faz sentido isso. Eu preciso, aliás, de um advogado que vai se dirigir ao juiz da maneira mais apropriada possível. Ele estuda durante 4 anos para entender o que é contexto. A aplicação das palavras, de fato, na vida, elas têm esse fator limitante, que é o contexto que eu acabei de mencionar. O exemplo que a gente tem ali no nosso slide é variável, a palavra variável, variável em inglês. Essa palavra especificamente, ela não tem muito campo. Variável, variable. Não vai ter
muito campo para mudar. Mas, e se fosse uma outra palavra como a palavra casa, por exemplo? A gente teria já aí um bloqueio. Então, qual é a palavra-chave do que eu tenho para te dizer hoje? Contexto. Leve em consideração o contexto, leve em consideração aquilo que permeia o discurso, certo? Ah, Egon, mas por que você está me dizendo isso? Eu estou te dizendo isso por causa do seguinte. O seu cérebro, ele está muito mais apropriado, ele está muito mais evoluído no sentido de absorver conteúdo através de imagens do que através de símbolos, através de palavras. Ah, mas qual é o embasamento que você está usando para me falar isso? Quem você pensa que é? Acho justo você perguntar isso. E o embasamento que eu tenho, camarada, é a história. Bom, nós estamos vendo umas pinturas rupestres ali e vamos voltar no tempo 64 mil anos. 64 mil anos atrás, estava o Egon das cavernas lá, sentado na frente de uma fogueira, fazendo, sei lá, marshmallow. E esse Egon teve uma ideia de contar uma história. E aí, na hora que ele teve essa ideia de contar uma história, ele não tinha um livro para ler e contar a história para as criancinhas das cavernas. Então, o que ele precisou fazer? Ir lá e desenhar, né, nas paredes das cavernas aquela história que ele estava tentando contar. Isso ocasiona no seguinte: a primeira coisa que a gente vai pensar, a fala já existia. Né? Ou seja, 64 mil anos atrás, a comunicação através da fala já era intrínseca dos seres humanos. A partir dos 64 mil anos, e essa data que eu estou te dando de 64 mil anos é o último registro, é o registro mais antigo que a gente tem até hoje. Isso pode datar de mais tempo ainda, pode ser mais antigo ainda. E no que isso implica? Implica no fato de o nosso cérebro ter começado 64 mil anos atrás, no mínimo, já a se adaptar à comunicação através de imagens. Então, você tem 64 mil anos de evolução mental, cerebral, para que o seu cérebro interprete e compreenda mensagens através de imagens numa comparação com a escrita. Mas, Egon, agora que você está falando isso aí, e a escrita, né? Não tem 64 mil anos também? Negativo. A escrita tem 5.500 anos apenas. Veja, você vai falar para mim assim, apenas, cara, você é maluco. E eu entendo que você pode pensar que eu sou maluco, porque eu também já pensei, muitas vezes. Mas o foco aqui é o seguinte, são 11 vezes mais tempo que o seu cérebro vem evoluindo e se adaptando para compreender mensagens através de imagens do que o que ele se adaptou para compreender mensagens através de símbolos. A escrita é relativamente recente na história humana. E é esse o ponto. A gente tem alguns exemplos ali. A gente tem uma imagem de um carro, né? Então, você bate o olho ali e você não precisa ter trabalho nenhum. É só você olhar e você já está vendo um carro. Você já sabe o que é um carro. Se vai ser um carro no Japão, vai ser um carro na Itália, vai ser um carro na Espanha, vai ser um carro na Alemanha, vai ser um carro nos Estados Unidos, vai ser um carro no Brasil. Mas, quando a gente leva esse tipo de mensagem, né, para o registro escrito, a gente tem ali 6 formas diferentes de se interpretar a mesma imagem, a mesma palavra. Carro, em português, né? Coche, em espanhol. Máquina, em italiano. Car, em inglês. Wagen, em alemão. E kuruma, em japonês. Ou seja, você tem 6 palavras diferentes para se referir a uma coisa, e com uma imagem, em qualquer lugar do planeta, você consegue fazer com que o seu interlocutor, a pessoa que está te ouvindo, entenda o que você está querendo dizer. São 11 vezes mais tempo que o seu cérebro teve para absorver conteúdos através de imagens, na comparação com o que ele teve para absorver conteúdo através de palavras, através de símbolos. Certo? Ah, Egon, mas o que isso implica especificamente? Qual é a dica que você está me dando? Porque eu não estou entendendo onde você quer chegar.
Cara, na hora que você vai fazer uma pesquisa e que você vai usar o Google Tradutor, na boa, faz um esforcinho um pouquinho diferente. Vai no Google Imagens. Joga essa mensagem que você precisa interpretar nas imagens e absorve, através de imagem, aquilo que você precisa saber, aquilo que você precisa compreender, aquilo que você quer descobrir o significado. Isso vai fazer com que o seu cérebro deixe de se tornar preguiçoso, porque ele entendeu aquela palavra ali em português, ele vai esquecer, eliminar automaticamente o que você estava tentando aprender em inglês, e é por isso que você precisa buscar a mesma palavra várias vezes no Google Tradutor, e vai te facilitar tanto a memorização quanto a compreensão do que essa palavra significa através de uma imagem. A gente tem alguns exemplos. O primeiro deles ali, ó, what is sleep? Se você é o tipo de pessoa que não sabia o que era sleep até, sei lá, 10 segundos atrás, agora você sabe. E note que não tem uma palavra em português ali. Está tudo em inglês e você conseguiu compreender, você já sabe o que sleep significa. Eu tenho outros exemplos para você também. What is drive? Né? Então você está vendo esse cara aí bem chiquetoso aí, ó. Então você já sabe o que é drive, mais uma palavra que há 10 segundos potencialmente você não sabia o que era, e agora você está sabendo, você já descobriu o significado. O próximo exemplo é o what is cook, e aí a gente tem o Remy lá, né, e uma imagem de um Alex Atala ali, não sei. Mas você já descobriu o que é cook. Para você que não sabia o que era, bum, tá aí. Você já sabe o que é cook. E todos esses exemplos, os 3 exemplos que eu te dei até agora, sem nenhuma palavra em português, percebe? O que eu estou tentando mostrar para você aqui é de forma aplicada o que eu teorizei com você nos últimos minutos. A gente pode passar para o próximo, what is read? Né? Será que é o diário um do outro ali? A gente não sabe qual é o conteúdo, mas a gente já sabe o que eles estão fazendo, a gente já sabe o que a palavra read significa. Sempre sem nenhuma palavra em português. Através da imagem, você já identificou, você já interpretou, você já sabe o que read significa. Parabéns por isso, inclusive. E, por fim, what is walk? A gente tem esses pezinhos aí de All-Star verde bem legais, que inclusive estou com inveja, quero um par desses para mim também. Mas você já sabe o que o walk é, né? E aí você para e pensa assim, nossa, moonwalk. Tadã! Fica aí essa dica para você. Tamo junto, foi um prazer enorme. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido bastante coisa. Se tiver alguma dúvida, só digitar aí para mim, vai ser um prazer te responder. Quero te ajudar, conta comigo, tamo junto!